Então nós vamos para o programa 4 da semana 8 e ele diz o seguinte: fatorial duplo, que é esse n, ao invés de ser o n com uma exclamação, é com duas. Então o símbolo de fatorial seria uma exclamação, fatorial duplo, duas exclamações. É definido do seguinte modo: o n fatorial duplo de n vai ser o n multiplicado por n menos 2, multiplicado por n menos 4, e assim por diante até 3, até 1, se o n é ímpar. Não é? Porque cada vez que ele tira 2, se ele é ímpar, uma hora ele vai chegar em 3, ele vai chegar em 1. Agora, se ele é par, então eu tenho... Vou até chegar para cá, para ficar mais claro talvez. Isso aqui, eu não sei por que está aqui com esse colchete, com essa chave, aliás. Então vamos agora deixar alinhado. Ok. E aí, se ele for par, aí ele vai tirando 2, até ele chegar em 4, em 2. Então quer dizer, o que nós precisamos fazer? Então aqui nós temos exemplo, né? O 9 fatorial duplo seria 9 vezes 7 vezes 5 vezes 3 vezes 1. Já o 12 fatorial duplo de 12, né, vai tirando 2 até chegar em 2. Claro que nós não vamos multiplicar por zero, porque senão vai dar zero no final. Então o que ele está pedindo? Até aqui foi só explicação do que é o fatorial duplo. Aqui que ele está pedindo alguma coisa. Então defina uma função, já tem um nome para ela, dfet, que receba como parâmetro um número inteiro positivo n. Então já posso fazer, ó, dfat, é o fatorial duplo, né? Recebendo um n, que vai ser um inteiro positivo. E retorne o valor de n fatorial. Então aqui dentro agora eu vou ter que calcular o n fatorial, tal como definido acima. Escreva também um programa principal que leia. Então vamos deixar essa parte do programa principal para depois. Eu vou fazer primeiro somente a função. Então ele recebeu n e ele tem que ficar multiplicando. Na verdade é como a gente tem aqui uma variável que ela não é um somatório, mas é um produtório. Então vou chamar de fatd, vou chamar de prod de produtório. Então prod vai ser igual... Na verdade aqui a gente tem que fazer o seguinte, em loop. Então enquanto o n for maior ou igual a 1, ou maior do que 0, enquanto ele for maior do que 0, se for igual a 0 é para sair. O que é para fazer aqui dentro desse enquanto? É para fazer a multiplicação. Então prod é igual. Então esse prod teria que ter inicializado antes aqui em 1. Quando a gente tem um somatório, a gente inicializa em 0. Porque tudo que vai somando ali é 0 mais alguma coisa. Quando é um produtório, aquele valor inicial vai ter que ser multiplicado por alguma coisa. Então a gente tem que colocar 1. Porque quando multiplica por qualquer coisa, vai dar qualquer coisa. Mas não vai dar 0. Se começasse em 0, ia dar 0. Então aqui a gente faz o prod ser igual ao prod vezes o n. Então o que está acontecendo? Primeira vez que ele multiplicar, ele vai ser o próprio n. Então eu estou aqui nesse componente. Aí ele vai rodar o while, porque aqui faltou fazer o quê? N igual a n menos 2. Ok? Por quê? Porque agora, em algum momento, né, como o próprio while tem a condição do n ser maior do que 0, esse n tem que ir diminuindo de valor para ele, em algum momento, valer 0 ou um valor menor que 0. Por exemplo, 0 ou menos 1. Porque para o número ímpar ele vai entrar para n igual a 1, mas aí depois ele vai decrementar de 2 e vai passar a ser menos 1. Aí a condição já não vai ser válida e ele vai sair. Então o produto é o produto vezes o n, e logo depois faz o n igual a n menos 2. Enquanto esse n é maior que ou igual a 0, ele entra e faz o produto multiplicado por n. E o n é a própria variável que eu vou mudando o valor dela até ela chegar a 0 ou um valor negativo. Eu tenho que preocupar com o fato de ser um número par ou ímpar? Não tem, porque eu já estou fazendo os cálculos para n maior que 0. Então, enquanto esse valor aqui, ó, que vai mudando, começa valendo n, vai depois ser n menos 2, n menos 4. Enquanto ele for maior que 0, ele vai continuar fazendo.
Para esse caso vai acontecer, para esse caso também, os dois são maiores que 0. Então não preciso tratar especificamente cada caso. Depois disso, quando ele sair do while, lembrando que é o seguinte, olha, produto é igual a produto vezes n. A mesma coisa eu vou fazer isso aqui, ó, produto vezes igual n. E aí fica mais compacto, né? Então é ele mesmo vezes o n. A mesma coisa aqui para o n igual a n menos 2. É só fazer n menos igual 2. Não é? Porque ele vai fazer o próprio n menos 2. E aí o código fica mais compacto. Então eu vou deixar dessa maneira. Quando ele sair do while, o que ele faz? Qual é a variável que tem que ser retornada? É o prod. É o prod que foi usado para armazenar o produtório. Então aqui está. Já tenho a minha função. Nós vamos ter que conferir, testar, rodar ela para ver, né? Mas a função inicialmente está aqui fazendo o produtório. Então vamos lá, passar adiante. Escreva também um programa principal que leia um número inteiro positivo. Então o programa principal ler significa que está lendo do usuário. Na verdade a função não lê, ela recebe parâmetros, tá? Mas quando a gente falar de ler, em geral, então ler é do usuário, do teclado. E aqui ele está falando é o programa principal. Então é muito importante que todos os exercícios, os programas de funções, vai te pedir para fazer uma função com tais características e vai te pedir para fazer uma função principal para testar. E com outras características. E a gente tem que fazer as duas coisas. Então vamos passar para a parte de baixo, que é a parte da função principal. Ele lê um número inteiro positivo. Então, eu vou chamar de num. Ele é inteiro. O input. Então, vou informar assim, ó, entre com número inteiro positivo. Ok. E calcule o valor do fatorial duplo desse número usando a função defat. Então agora eu passo o num para o defat. Então eu vou fazer assim, ó, o res, o resultado aqui, tá, que é o que eu preciso, vai ser a chamada do defat passando o número num. No entanto, então fiz, ó, usando a função defat. Calcule o valor do fatorial. Então o res é que vai ter esse resultado. O programa deve testar se o valor lido é um inteiro positivo, solicitando que seja digitado um outro valor caso contrário. Então é o que eu não fiz ainda, é o teste da entrada. Então se o while, né, vamos fazer um while, num for menor, ele tem que ser um inteiro positivo. Eu não vou permitir zero também não. Então menor ou igual a zero, zero pela definição não vai ter, ele não multiplica por zero, não tem fatorial duplo de zero. Então enquanto o num for menor ou igual a zero, o que é para fazer? Pedir o num de novo. Então, num, posso falar assim, ó, entrada inválida, entre com número inteiro positivo. Pronto, e aqui dois pontos, espaço, aqui também. Bem, aí depois que ele validou a entrada, isso aqui é uma simples validação de entrada que a gente já conhece. Se ele entrar com algum dado não válido de novo, ou seja, menor ou igual a zero, ele vai ficar rodando aqui dentro. E ele sai e segue o programa depois. O que falta fazer? Imprimir o resultado. O que é o fatorial duplo? Então vamos lá, print o fatorial duplo de alguma coisa é, dois pontos, outra coisa. Ponto. Então o que é a primeira coisa? Fatorial duplo de quem? De num. No contexto do programa principal tem o num, eu não tenho n. O num vai ser passado para a função defat, esse valor vai ser copiado para n, ele vai rodar tudo aqui para n, vai retornar o prod. Como o res é que está recebendo a chamada da função defat passando o parâmetro num, ele pega o resultado aqui que seria lá na função prod. A função termina, o prod termina e o valor dele é copiado para a variável res. E aqui é o que eu quero imprimir, o res. E no lugar do número é o num. Não é o n, não é o prod, porque o escopo dessas variáveis é somente a função defat.
Então aqui na função principal que eu tenho é num, é res, e é isso que eu vou imprimir ali. Vamos lá então, testar, rodar essa função, vai ser programa com sua função para a gente ver como é que ele está comportando. Entre com um número inteiro positivo. Então se a gente for testar aqui exatamente os que ele apresentou, ó, o 9 e o 12, então 9. O fatorial duplo de 9 é 945, ótimo. Se eu tivesse entrado com um número negativo, ou com zero, opa, entrada inválida, aí eu entro com um número negativo, entrada inválida, 0, menos 400, nada ele vai permitir, só número positivo, e diferente de zero. Então entrei com 12, o fatorial duplo de 12 é 46.080, tá aqui, ó, 46.080. Então, está funcionando. Nós vimos agora um exemplo onde a entrada é só um argumento, a saída é só um argumento, mas dentro da função nós temos que fazer um loop para resolver o problema. É um problema tipo de séries, né? Nas séries a gente vê os valores como sendo uma conta ou como componentes que vão sendo somados, sempre em função de uma variável que vai mudando de valor. Não é? No caso aqui é o n, que vai passando cada vez até um valor menos 2 e ele vai sendo multiplicado pelos valores anteriores. Cada vez que ele roda, ele multiplica uma vez e decresce o valor. Então, é mais um problema, mais um exemplo de uso de função, agora até para resolver problema de série.